O Espírito do Senhor habita em nós, continua dando glória a Deus, continua permitindo o Espírito Santo trabalhar. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. O dia vem, as trombetas vão soar, Jesus vem buscar a sua noiva, o Messias vem, o Messias vem. Um dia Ele vai voltar, Ele vem te buscar, Ele vem buscar o seu povo. Creia, permaneçamos fiéis, porque a promessa ainda está a se cumprir, a promessa ainda está a se cumprir. O Messias vem, ó Senhor, ó Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, abre os nossos olhos para que possamos enxergar, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abre o nosso coração para que possamos sentir a tua presença, a presença do Rei, a presença do Rei dos Reis, Senhores, Senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele vem buscar a sua noiva. Agora, Deus, prepara nossos corações para ouvirmos a tua palavra, aquilo que nesta noite tu preparaste para nós, Senhor. Toma a vida do teu filho que irá ministrar a tua palavra, usa ele, Senhor, com poder, usa ele com sabedoria, para que assim a tua igreja, Senhor, possa ser despertada, a tua igreja possa, Senhor, ser abençoada pela tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, irmãos, eu fico imaginando se a igreja aqui, no meio de um louvor desse, já é maravilhoso, e se os irmãos estiveram bem sintonizados, nós cantamos o hino 123, que o título é Cristo Voltará, ao ascender Ele prometeu. Cantamos o 115, que é Trabalhai e Orai. Cantamos o 48, que é o dia do triunfar do meu rei, o dia do triunfo de Jesus, né? Agora vocês imaginam só, diaconisa Gloriana, se esses hinos são tão maravilhosos, a igreja louvando é tão maravilhoso, imagina quando os anjos vierem no céu tocando ali as trombetas e a igreja subir. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na leitura de Atos aí e ficar com ela aberta. Em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Eu não vou fazer a leitura completa, eu vou fazer somente a leitura dos versículos 10 e 11. E diz assim: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. O título da mensagem de hoje: não fiquem olhando para o céu. Se os irmãos estiveram aqui no culto de terça-feira, os irmãos estão percebendo que está sendo uma sequência. Terça-feira nós falamos sobre a volta de Jesus, o primeiro e o segundo estágio, o que aconteceria. E hoje nós vamos fazer uma meditação nesse texto, que era um texto que há muito tempo eu gostaria de falar sobre ele. E nós temos aqui o livro de Atos e temos o autor, que segundo a tradição é o evangelista Lucas. O Lucas, ele é o único estrangeiro que escreveu um livro na Bíblia. Ele era grego, ele era lá de Antioquia da Síria, e aprove ao Senhor fazer com que esse homem escrevesse 2 livros, o seu evangelho, que tem o seu nome, e também o livro de Atos. Isso daí talvez já mostre que o plano de Deus, ele é inclusivo, ele foi aberto, ele quebrou a bolha dos judeus, a bolha dos hebreus, grandes homens,
e deu a oportunidade para que Lucas, um gentil, representasse todos nós aqui que estamos nessa noite. Então, o livro de Atos, assim como o livro de Lucas, ele escreve para alguém chamado Teófilo, e Teófilo significa amigo de Deus. O livro de Atos é o 44º livro da Bíblia e o 5º livro do Novo Testamento. Neste livro, ficaria muito difícil, irmãos, nós terminarmos ali o grupo compacto dos 4 evangelhos e já entrarmos nas epístolas paulinas, e aí ia ficar meio como um vácuo ali, dois blocos de narrativas, de histórias, de teologia, de ensinamento, mas ia ficar um vácuo. E aí vem Lucas, dirigido pelo Espírito Santo, e escreve o livro de Atos e coloca nesse livro a história não só de Jesus, do que ele fez ainda nos 40 dias que ele ressuscitou e ficou ainda ensinando os discípulos, mas ele também evidencia o papel de Pedro e de Paulo, e também como a igreja sai de Jerusalém. Parece que essa é a lógica, como a igreja sai de Jerusalém e vai até os confins da terra, e para ele, naquele tempo, os confins da terra era justamente a cidade de Roma, né? E aí ele mostra como o evangelho chegou até ali. Lucas também, como ele escreveu esses 2 volumes, se os irmãos acompanharem o versículo 24, o último capítulo do livro de Lucas, os irmãos percebem que na seção final, ele traz a mesma ideia da seção inicial do capítulo de Atos. É como se ele estivesse fazendo uma revisão do que aconteceu e começasse o seu livro da última parte que ele terminou o livro de Lucas. Então, a ideia nessa noite, baseado nesses 12 versículos, para fins do sermão de hoje à noite, eu inverti aqui a ordem das ideias nesses primeiros 12 capítulos, para que houvesse uma ideia que fosse crescente, que fosse ordenada. Mas nós vamos tentar, nessa mensagem de hoje, e como os irmãos já leram e devem estar lendo, ela fala sobre a ascensão de Jesus. E nós vamos tentar responder uma pergunta para a igreja. E a pergunta é: o que a igreja, que somos eu e você, portanto, essa mensagem, ela se aplica mais para os cristãos. Então, o que a igreja deve fazer enquanto Jesus não volta de novo? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você já se fez essa pergunta alguma vez? O que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta? Certamente, nós não devemos cometer o erro dos primeiros cristãos que estavam lá em Atos, que eles estavam tão ligados na volta de Jesus, que eles venderam todas as suas propriedades e distribuíram para os pobres. Certamente não é isso que nós devemos fazer. Mas o que será que nós devemos fazer? Nós devemos fazer alguma coisa. E a primeira delas, baseado no texto, e aí, olhando para o que Jesus falou para os seus discípulos, é não olhar para datas de eventos futuros. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E nesse momento aqui que o Senhor está falando em Atos, nós também podemos pegar o cotejo de Lucas, né? O contexto de Lucas, capítulo 24, versículo 51, que diz o seguinte: Jesus reuniu no Monte das Oliveiras
estava dando-lhes as instruções para o futuro da obra e os abençoava. Enquanto os abençoava, isso Lucas dizendo no seu evangelho, separou-se deles e foi elevado para os céus. Tanto em Lucas, capítulo 24, versículo 49 e 51, como em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus estava falando para a igreja, ele reuniu todo mundo lá, ele estava falando de algo extraordinário, de algo grandioso, de algo que jamais a humanidade tinha experimentado. Ele estava dizendo, olha, eu vou subir, mas vem alguém que vocês precisam receber. E vocês não devem recebê-lo de qualquer forma. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam ficar em Jerusalém, porque eles iriam ter, que eles ainda não tinham experimentado a virtude e o poder do Espírito Santo que iria ser derramado, cumprindo as profecias que estavam escritas no profeta Joel. Esse era o grande evento que Jesus estava dando as coordenadas para a sua igreja. Irmãos, até o último momento que o Senhor estava na terra, Ele estava dizendo como era que a sua igreja deveria se portar. E Jesus não escondeu nada. Ele deixou bem claro do que se tratava. Ele é bem específico. Ele fala sobre o local e sobre o tempo. Ele disse, ficai em Jerusalém, porque daqui a alguns dias vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que o Pai mandará sobre vós. E aí, depois que vocês forem batizados no Espírito Santo, eu enviarei vocês, para serem minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até o fim do mundo. Isso era Jesus mostrando o seu plano para a igreja. Então, irmãos, talvez aqui a primeira lição que nós possamos aprender com o Senhor é que, mesmo no momento mais sublime, há espaço para aprendizado. Mesmo no momento de crise, nós devemos aprender, estarmos abertos para o aprendizado. Enquanto Jesus os estava abençoando e dando suas instruções para eles, que eram da igreja na terra, aconteceu algo interessante que é natural do ser humano, é a curiosidade. Jesus estava dizendo, colocou todo mundo aqui e disse, olha, vai acontecer isso, isso assim, vocês precisam do poder de Deus. E ele estava falando de algo tão sublime, e aí os discípulos, eles motivados pela curiosidade humana, pelas coisas futuras, eles cometem o mesmo erro a segunda vez. Mateus registra, e o Evangelho de Lucas, que mais ou menos, eu acho que uns 10 dias antes do Senhor ser crucificado, ele estava no mesmo monte, e ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E aí eles fizeram aquela pergunta lá em Mateus 24, 3 perguntas, do versículo 1 ao 3. Eles perguntaram, mestre, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus disse, não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome. Então, mais uma vez aqui em Atos, eles cometem o mesmo erro. O Senhor já está ressuscitado, o Senhor já está glorificado, o Senhor já está sendo elevado, e eles estão preocupados com coisas terrenas. E aí, um discípulo pergunta para o Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Irmãos, diante de uma coisa tão tremenda, tão sublime,
Havia pessoas ali, e o mais interessante é que eles estavam vendo o Cristo glorificado. Eles não estavam mais vendo Jesus como um simples mortal antes da sua crucificação e da sua morte. Eles estavam vendo Cristo ressuscitado e glorificado, e eles estavam colocando os seus problemas pessoais, que eram legítimos, eles estavam preocupados se Jesus ia libertar ou não Roma da opressão, Israel da opressão romana. Eles estavam preocupados com política, eles estavam preocupados com coisas que naquele momento não cabiam. Então, eles tiram Jesus, fazem Jesus dar uma pausa no que estava dizendo, para que Jesus os advertisse. E aqui eu queria fazer um parêntese e dizer que a libertação do país e da opressão, tanto deles como do nosso, pode ser um pedido justo. Uma saúde debilitada, uma morte, falta de recursos, necessidade de casa própria, família desestruturadas, tudo isso são pedidos e necessidades justas. Porém, essas coisas, elas nunca devem ocupar o lugar do reino de Deus na nossa vida. Essas coisas são temporárias. Um dia tudo isso vai acabar. O reino de Deus é eterno. Jesus estava falando naquele momento de necessidades espirituais, do futuro da igreja. Ele estava falando de coisas eternas. Ele estava falando do relacionamento que aquela igreja deveria aprender e cultivar com a terceira pessoa da Trindade, com a pessoa do Espírito Santo. E eles nem sequer entendiam o que isso significava. E a pergunta que fica para nós: será que as nossas necessidades materiais, aquilo que nos oprime, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que nos preocupa, ela não está ocupando esse lugar da comunhão com a terceira pessoa da Trindade, que justamente está na época em que nós devemos ter mais intimidade com Ele, porque é Ele que nos fortalece, porque é Ele que nos dá poder? Pense quantas coisas nós temos colocado no caminho dessa intimidade. Jesus então parou, advertiu os discípulos contra inquirir sobre os aspectos do tempo do reino de Deus, porque essas coisas pertencem somente a Deus, o Pai. Então, irmãos, o Senhor proibiu, foi uma advertência. Jesus disse assim no versículo 7, não cabe a vocês conhecer tempos. E aqui a palavra para tempos é a nossa cronologia, que se refere a segundos, minutos, a horas, a ano. Ele disse, não se preocupe com isso, não se preocupe o dia que eu venho, isso não é da conta de vocês. E ele também diz, não se preocupe com a época, que é o Kairos, que é o momento oportuno de Deus, que é a hora esperada, que é o momento decisivo. Ele disse, olha, vocês nem se metam no tempo de vocês e nem se metam no meu tempo. Vocês têm uma coisa a fazer, vocês têm uma coisa a se preocupar, se encham do Espírito Santo. E aí, essas coisas, elas vão tirando o foco da nossa vida. Vejam só, irmãos, e Jesus, sendo Deus, onde reside toda a sabedoria, ele foi muito sábio em não responder para os discípulos claramente, objetivamente, aquela pergunta. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse dito, olha, o Estado de Israel só vai se ver livre da opressão dos gentios em 1948, daqui a quase 2000 anos na frente? Porque foi quando Israel se tornou Estado, em 1948, com a presença do nosso embaixador Oswaldo Aranha, o brasileiro que estava lá na ONU. Já pensou se Jesus tivesse dito isso? O que poderia ter acontecido com aqueles discípulos? Com certeza um desânimo. Por que eles iriam trabalhar se
De repente, aquilo que eles mais desejavam, que era a libertação do país deles, ia estar muito lá na frente, não ia ter ninguém vivo. Irmãos, Deus é sábio e nós devemos aprender e entender e obedecer quando o Senhor não nos responde, porque é para o nosso bem. Já pensou se ele fosse dizer para Abraão: Abraão, tu só vai ter Isaac depois de 25 anos, quando tu sair daqui da Babilônia? Então Deus é sábio, Ele conhece a nossa estrutura, não nos cabe conhecer datas e nem tempo. Nos cabe sermos cheios do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Jesus também não disse que não haveria uma restauração do reino para Israel. Ele simplesmente disse que a especulação sobre a hora e data dessa restauração não era apropriada para os seus discípulos. Irmãos, mesmo nós sendo discípulos de Deus, há coisa que não é apropriada para nós. Há coisas que nós não temos lastro para ouvir uma revelação divina. Então, muito cuidado com o que você anda orando para Deus, com o que você anda pedindo para Deus. Porque tem coisa que simplesmente a nossa humanidade, ela não resiste, e é muito melhor que nós não conheçamos e que nós fiquemos alegres na presença do Senhor e fiquemos aguardando a volta dele. A segunda coisa, a segunda ideia: olhe para o que Cristo fez e ensinou. É muito significativo que quando Lucas começa no seu primeiro versículo, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Irmãos, que coisa linda! Lucas, apesar de não ter sido testemunho ocular, ele, apesar de não ter caminhado com Jesus, porque possivelmente ele foi um discípulo de Paulo, mas ele conheceu os apóstolos e ele foi lá, possivelmente ele teve acesso ao Evangelho de Marcos, e ele conversou com as pessoas que foram testemunho ocular, e ele escreve. Então, ele olhou para o que Cristo fez, ensinou e escreveu. Lucas, olha o que ele faz. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele apresenta Jesus para Teófilo e para os gregos como homem perfeito, mostrando através da sua humanidade e compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. É isso que ele vê em Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus encarnado, o misericordioso. Como será que você está vendo Jesus? Qual é a imagem que você tem de Jesus? Qual é a tua experiência com o Senhor Jesus? Como você enxerga Jesus? Aliás, o que você tem escrito sobre Jesus? O que ele fez? E olha o que Lucas escreve no seu Evangelho. Como ele relatando aqui no capítulo 1 de Atos, ele diz que escreveu tudo o que Jesus disse, o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. E uma das coisas que ele escreveu a respeito do que Jesus fez no seu Evangelho, ele registrou 21 milagres de todo jeito. Ele mostrou que o Senhor Jesus, ele tem domínio sobre o reino da natureza, quando ele repreendeu a tempestade. Ele mostrou que Jesus é Senhor sobre o mundo espiritual, quando em 4 ocasiões ele expulsou demônios de pessoas, e numa que era em particular o endemoniado de Gadara, que lá tinha mais de 6.000 demônios dentro daquele corpo. Se uma pessoa com demônio já faz um estrago, imagina endemoniado com uma legião de demônios em cima dele. Ele mostrou que Jesus é Senhor sobre a nossa natureza física. Como? Ele curou doentes, ele curou a sogra de Pedro, ele mostrou a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a cura de um homem da mão
Esquida, a cura do servo do centurião, a cura de uma paralítica, a cura de um homem hidrópico. Ele mostrou a cura de 10 leprosos, a cura de um cego, a restauração da orelha de Malco e a cura da mulher com fluxo de sangue. Ele disse: esse é o Jesus que eu sirvo. Qual é o Jesus que você serve? O que você pode falar de Jesus para as pessoas que você conhece? Lucas escreveu, ele disse: esse é o Senhor sobre todas as coisas. Ele disse também que o Senhor é Senhor sobre o domínio da morte, porque no livro de Lucas ele registra 2 ressuscitações: a ressuscitação do filho da viúva e a ressuscitação da filha de Lázaro. Ele diz que esse Jesus é Senhor até sobre o domínio da morte, por isso que ele é o Filho de Deus, por isso que ele é o homem perfeito. Mas ele também, como ele diz no versículo 1, ele não se limitou somente a escrever para Teófilo o que Jesus fez, mas ele também escreveu sobre a pessoa de Jesus, sobre o que ele ensinou. E olha só, irmãos, alguma coisa que ele registrou, que me parece, salvo engano, que só no livro dele tem isso, que Jesus ensina no templo. Mas ele falou da parábola do filho pródigo, que o Senhor ensinou mandamentos e princípios por meio da parábola do filho pródigo, por meio dessa história. Ele mostra como o amor de Deus restaura os perdidos. E aqui o perdido era um filho de alguém muito misericordioso e que se tornou um proscrito. A parábola do filho pródigo mostra como Deus nos ama, mostra que Ele é o Pai de misericórdia, apesar dos nossos erros. Foi isso que Lucas registrou de Jesus. Ele disse: olha, Teófilo, esse Jesus que eu estou falando aqui para você, ele revela a Deus como Pai de misericórdia que vai atrás dos perdidos. Meus irmãos, hoje nós saímos aqui, os irmãos saíram para evangelizar. O que você falou de Jesus para as pessoas? Ele também registra a parábola do samaritano, e essa parábola ensina que o amor ao próximo não deve ter limites. O samaritano ele fazia parte de um povo que era inimigo do povo judeu, e quando ele passa o sumo sacerdote, passa o levita, e não estão nem aí para o seu conterrâneo, mas passa o inimigo, que é o samaritano, estende a mão de misericórdia e trata daquele. Ele diz: olha, ele está ensinando, olha, Deus ensina o seu amor entre as pessoas, que nós devemos amar o próximo e não devemos ter barreira e nem limites para isso. Ele está falando de algo inédito na literatura secular daquela época. Ele estava dizendo: olha, Teófilo, esse homem perfeito, ele disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Que coisa maravilhosa. E aí ele continua, ele fala sobre Zaqueu. Ele disse: olha, esse próprio Jesus disse que é impossível um rico passar pelo buraco de uma agulha. Mas aí ele também diz: olha, mas o rico passou. O camelo era Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que era quem roubava mais, que era o maioral deles. O Zaqueu era o camelo. Então, no reino de Deus, há esperança para todos, para o mais excluído. Ele estava dizendo que em Jesus há esperança. Mas ele vai mais. Ele diz assim, ele coloca naquilo que Jesus ensinou, ele diz: olha, esse Jesus, apesar de tão bom, apesar de ser a solução para a humanidade, o homem perfeito, ele disse que para servi-lo a pessoa tem que ser sério. A pessoa não pode servir a 2 senhores, ou serve a ele ou serve a outro. E aqui, irmãos, isso é Lucas testemunhando para Teófilo. Lucas estava fazendo esse evangelismo através de e-mail do WhatsApp daquela época. Estava discipulando o Teófilo. Ele diz: olha, Teófilo, esse Jesus é muito bom, mas tu vai ter que te decidir, não só tu, mas como a igreja que vai ler essa carta.
tem que ter um posicionamento. Não dá para servir ao mundo e servir a Deus. Tem que se posicionar. Ele mesmo diz: você deve orar pelos seus inimigos. Teófilo, isso quebra o ser humano. Mas ele diz que nós devemos orar e amar os nossos inimigos. Ele disse, como o pastor Paiva até repetiu aqui na lição da escola dominical, na conclusão, ele disse que nós devemos dar outra face quando alguém nos agredir. Olha, Teófilo, será que tu aguenta suportar isso? Os princípios dele são muito elevados. Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos e assumirmos o sofrimento semelhante ao de Cristo. Ele diz que o caminho do cristão não pode ser diferente do caminho do mestre. Você está preparado, Timóteo? Timóteo, ele diz que você deve perdoar os outros ou Deus não vai te perdoar. Timóteo, Teófilo, ele diz para você, ele nos ensinou que não adianta nós pedirmos perdão dos pecados se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão e nós não os perdoamos. Então, o nosso perdão é bloqueado. Ele disse também, Teófilo, que o inferno é real e a maioria das pessoas estão indo para lá. Umas conscientemente e outras inconscientemente. Teófilo, tu sabes o que é o inferno? Não é o inferno no conceito grego, não, Teófilo. O inferno é real. Não é? E Jesus veio para livrar o homem do inferno e lhe dar salvação. Teófilo, mas ele disse uma coisa ainda que é muito importante. Ele disse que se nós negarmos Jesus diante dos homens, Ele nos negará diante de Deus. Que coisa difícil. E aí, irmãos, ele escrevendo para Teófilo: olha, Teófilo, eu tive muito cuidado de falar sobre o que esse Jesus, de registrar no meu livro o que esse Jesus fez e o que ele ensinou. Teófilo, qual é a tua posição? Mas, irmãos, nós vamos para uma outra ideia aqui do texto. Olhe para o Espírito Santo. É o que Jesus disse, porque Ele te reveste de poder e te capacita para a missão. O Senhor Jesus estava sendo elevado para os céus e a preocupação dele era deixar a igreja aparelhada para levar a mensagem de salvação no mundo e, através da unção e do poder do Espírito Santo, arrebentar com as portas do inferno. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui, irmãos, a ideia do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, é muito simples. Não dá para enfrentar as trevas sem o poder de Deus, sem a unção do Senhor. E aí no versículo 4, 5 e 8, eles estavam tendo uma refeição ao redor da mesa. Lembrando que a mesa não é como a nossa, eles se deitavam no chão, né? Eles estavam tendo uma refeição, e essa refeição mostra que Jesus estava 100% corpóreo, fisicamente. Não era um fantasma, eles estavam vendo Jesus. Isso é difícil, irmãos, de nós termos essa noção na cabeça. O que nós podemos dizer é que Jesus estava lá fisicamente, em corpo glorificado, mas ele comia também. E pelo fato deles estarem à mesa também significa que eles estavam em profunda comunhão, em profunda intimidade. E é isso que o Espírito Santo quer, ter intimidade com a sua igreja, ter intimidade conosco. E ele dá uma ordem, que eles deveriam ficar em Jerusalém, esperando a promessa que é o batismo com o Espírito Santo. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E em meu nome, vocês devem pregar o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, qual é a finalidade da igreja? É pregar o evangelho, é salvar as pessoas, é tirar as pessoas do inferno e, como diz o hino, povoar o céu. Ele disse: e vocês serão testemunhas dessas coisas. E Lucas ainda diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai,
mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês terão poder para curar, vocês terão poder para repreender os demônios. Isso, irmãos, é sinal que o reino de Deus já se estabeleceu na terra e o poder foi dado para mim e para você. Interessante que Lucas, com a sua habilidade, e aí nós vamos ver esse texto, ele diz que Maria, mãe de Jesus, seus filhos, pelo menos 4, e filhas, está no plural, pelo menos 2, então podemos dizer que Maria teve 7 filhos. As outras mulheres e os demais apóstolos, e aqui, lá no final de Lucas 24 e também no Atos 1, diz que eles desceram e foram, obedeceram a Jesus, entraram em Jerusalém e ficaram lá na casa. Então eles voltaram para Jerusalém, aqui o versículo 12 a 14, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte, chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram a um aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Irmãos, estava todo o conselho apostólico lá, os 11 estavam lá. Que coisa maravilhosa! A igreja obedeceu ao Senhor. Nós temos que obedecer à ordem do Senhor Jesus. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com o irmão dele. Eles ficaram esperando a promessa de Jesus em oração. Irmãos, aqui uma outra lição tremenda para nós. Você quer receber as coisas do Senhor, mas você tem perseverado em oração? Você tem buscado a presença de Deus? Quanto é que você tem orado para Deus responder a sua oração? Aqui, irmãos, todo o conselho apostólico, mais a família de Jesus, obedecendo ao Senhor deles. Todos eles reconheceram que Jesus é o Senhor, até os irmãos, os meio-irmãos de Jesus, que eram no princípio do ministério de Jesus contra ele. Agora todos eles reconhecem o senhorio de Cristo sobre a sua vida e vão obedecer ao Senhor Jesus em oração. Está aqui uma grande lição. Devemos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e lutarmos as nossas batalhas em oração. E eles esperaram, eles experimentaram a promessa do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos 2. Irmãos, o revestimento do Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, para vencer o pecado e o maligno. Estava todo mundo com medo de morrer, mas quando o poder de Deus veio sobre eles, eles foram o primeiro a pular e falar das maravilhas de Deus. Ele nos dá os seus dons, Ele nos dá os seus frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O cristão, ele deve ter esses dons na sua vida, o fruto do Espírito. Nós devemos demonstrar isso. Ele nos guia, o Espírito Santo nos guia em nossas decisões e nos protege dos perigos físicos e espirituais. Você está com falta de sabedoria? Você tem uma grande decisão a fazer? Peça ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te mostrar. Ele nos consola, Ele pode acalmar nossos temores e encher-nos de esperança. Ele nos santifica e Ele se relaciona conosco. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Tem até um livro do Ben Henrique que diz assim: bom dia, Espírito Santo. Acho que é uma boa prática quando nós nos acordarmos,
orarmos também, dizer bom dia, Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é espalhar a mensagem de que a salvação é só encontrada em Jesus. À medida que as pessoas aceitam Jesus, juntam-se em locais como esse aqui, que é a igreja, e fazem parte da Igreja Universal de todos os cristãos. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o que os anjos disseram, advertindo aqueles discípulos. Eles disseram, por que eles estavam olhando para cima? Jesus já tinha subido, a nuvem já tinha encobrido, e eles ficaram lá de cara para cima, estatalado. Se não fosse os dois, eu acho que os anjos nunca trabalharam. Se nós pegarmos toda a Bíblia, com certeza os anjos nunca trabalharam tanto quanto no ministério de Jesus, nascimento, ministério e até a sua elevação. Os anjos todo o tempo estão lá. E nesse período de 50 dias nós temos uma agitação angelical muito grande. E os anjos, eles têm que vir para dar um choque nos discípulos. Irmãos, é proibido ao cristão ficar olhando para o vazio. O que nós devemos fazer até Jesus voltar? Nós devemos nos ocupar no reino de Deus. E foi isso que os anjos disseram: ei, pessoal, parem de ficar olhando para o alto. Tem uma coisa que vocês não estão percebendo. Esse Jesus que foi, ele vai voltar. Essa é uma realidade que vocês têm que estar preocupados. Ele vai voltar e a igreja tem que fazer as coisas enquanto ele não volta. Tem trabalho para fazer. E ele diz, aqui o texto, nós podemos, nas palavras dos anjos, deduzir que a sua vinda será pessoal. Ele saiu fisicamente e voltará da mesma maneira. A sua vinda será gloriosa, porque agora nós não estamos falando de arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. Isso aqui que os anjos estão dizendo é quando ele vai voltar, e como diz Zacarias, que ele vai pisar em cima do Monte das Oliveiras, vai voltar no mesmo lugar onde ele foi. E o monte vai se dividir no meio. Irmãos, aqui Jesus está voltando com seus santos anjos e com todos aqueles que já dormiram no Senhor. E com todos que estão lá nas bodas do Cordeiro. Ele vem para acabar com a grande tribulação. Ele vem para acabar com o reino de Satanás e para implantar definitivamente o seu reino. Na primeira vez, ele veio ao mundo despercebido. Agora, na segunda vez, a palavra diz que todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Na sua primeira vinda, Jesus humilhou-se nascendo num estábulo em Belém. Na sua segunda vinda, ele retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua primeira vinda, ele suportou o escárnio dos homens que o desprezaram pela sua bondade. Embora fosse filho de Deus, ele permitiu que o matassem, para que assim ele pudesse proporcionar a minha salvação e a sua salvação. E se você se alegra nisso e crê, vamos aplaudir o Senhor pela sua morte. Quando ele voltar, toda a zombaria cessará, pois ele governará as nações com vara de ferro. Na primeira vez ele veio como Cordeiro de Deus, agora ele virá como leão da tribo de Judá. Há 2000 anos, os líderes religiosos gritaram com desdém: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Mas, irmãos, está chegando o dia em que o mundo inteiro verá Jesus como realmente ele é. Quando isso acontecer, se cumprirá o que diz em Apocalipse capítulo 2, verso 9 ao 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem que dar um glória a Deus bem forte, irmãos. Inclusive, se tiver
o próprio Satanás se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele saiu visivelmente e virá da mesma maneira. Ele saiu do Monte das Oliveiras e virá no Monte das Oliveiras. Ele saiu na presença de seus discípulos e virá com os seus discípulos. Virá comigo e com você e com todos aqueles que Jesus escreveu o nome no livro da vida. O que fazer então? E eu termino a pregação com a pergunta que eu fiz no início. O que fazer enquanto Jesus não volta? Olhe para o que Jesus já fez por você. Obedeça a Cristo. Foco na sua palavra. Não fique querendo saber qual é o sexo dos anjos. Já tem muita orientação na Bíblia que nós devemos seguir. Foco na missão, que é ganhar almas para Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Desenvolva os dons e frutos que Ele lhe deu e mantenha comunhão com Ele. Olhe para a segunda vinda de Cristo. Mantenha-se ocupado no reino de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pela fé posso ver esperança que alivia o sofrimento. Uma luz rompe o céu e clareia a escuridão deste momento. Eu creio que em breve o céu se abrirá e meus olhos verão o rosto lindo do meu mestre. Eu creio que então o nosso canto será sobre glórias e vitórias. Cantaremos as belezas deste lugar. Não mais dor,